Olá, esse é um canal de True Crime e hoje nós vamos passar aqui com uma notícia rapidinha. Gente, vocês imaginavam que o Fala Glauber, que o Glauber Mendonça, dono do Fala Glauber e apresentador, é um agente secreto? Nossa Senhora, eu tô chocada. Então ele não é um policial penal só, né? Ele é um agente da ABIN. O G1 trouxe uma matéria aí de capa, né? De ontem, que ele é um agente da ABIN e que está respondendo, ou que a ABIN abriu um processo administrativo contra ele. Ocorre que, segundo a matéria, ele está sem trabalhar desde o início de 2025. Afastado por motivos de saúde. Entretanto, a própria matéria traz em vários trechos que, segundo as falas do próprio Glauber, né, que a jornalista colocou lá, bem nitidamente, você pode perceber no site do G1, em que ela explica, repetindo falas dele, que ele trabalha até 16 horas por dia, que ele já teve que cancelar programas para dar uma atenção aos filhos, porque ele não tinha nenhum tempo e que por isso, por estar se dedicando totalmente ao seu canal, ele pediu afastamento de saúde, mas na verdade ele trabalha como nunca. E na apresentação de hoje, né, do dia 4, ele entrevistou alguns convidados e ele explica assim, ele faz uma fala em que ele explica que as pessoas não devem se perguntar e nem comparar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque ele está em casa, batendo papo. Inclusive, ele até faz uma graça, assim, com o convidado, fala: estamos aqui conversando sobre suruba e tal, coisa de político. Então, não tem comparação. Eu estou na minha casa, isso aqui, né? É super gostoso, é muito bom estar aqui. Ou seja, o podcast para ele é um lazer, né? É saúde. E aí ninguém imaginava, né, que a ABIN iria, de repente, ou alguém da ABIN iria apresentar seu próprio agente, né, ou vazar isso daí. E, na verdade, se a tentativa da jornalista ou de alguém que pediu essa matéria foi prejudicá-lo, parece que aconteceu uma engenharia inversa aí, né? Ele tá bombando em tudo que é notícia, e agora vai ser muito mais famoso e vai fazer mais sucesso e vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque existe essa coisa da sensualidade, do charme do agente secreto, né, gente? Então, se alguém aí tentou prejudicar, o coroa tá melhor do que nunca, né? Agora tá bombando aí, vai ficar com certeza mais rico, vai fazer mais sucesso. E se o Estratégia investir no canal dele, agora então é que vai investir, porque afinal um concurseiro da ABIN, né, deve valer muito mais que um concurseiro comum, porque é um concurso extremamente difícil e para você passar num concurso como esse, você tem que ser muito bem preparado, tem que ter assim uma propriedade enorme, né, quem estuda sabe, quem ensina também, quem é professor especialmente. Então, se as pessoas tinham essa ideia de que ele era o cara, Agora então é que ele vai bombar, vai vender anúncio, vai ficar muito mais famoso, porque tem aquela coisa do imaginário, né, do herói brasileiro e tudo mais. Eu mesma fiquei super espantada, inclusive no Glauber News de hoje, os convidados que trabalham com ele, né, que já são do quadro, estavam explicando que eles não sabiam que ele disfarça tão bem, que não faziam a menor ideia que existia essa hipótese dele ser um agente secreto da ABIN ou simplesmente um agente da ABIN, né? Algo muito curioso que aquelas pessoas que trabalham com ele no Glauber News, né? São pessoas próximas, são amigos, estão ali com ele sempre. E eles, segundo a fala deles de hoje, né? Eles não sabiam de nada, de coisa nenhuma. O que quer dizer que ele era muito competente, né, na sua função. Mas, na verdade, o que ocorre? Como, segundo a matéria, ele está afastado há um ano, né? Por motivos de saúde, ou seja, ele não exercia a atividade. Então, essas pessoas que começaram a conviver mais com ele não tinham mesmo como saber, porque ele não estava em atividade, ele estava afastado, né?
E ele sempre fala que está viajando. Recentemente ele fez uma viagem para os Estados Unidos com o filho de férias, até postou foto. Ou seja, aparentemente ele estava ótimo, né? Mas lá no trabalho ele é ausente, e é ausente por estar doente, mas ele não parecia doente, né? Só que ocorre que, por exemplo, se você tem um problema de saúde mental, viajar, passear, gente, e ter um trabalho que você ama, na verdade cura, né? Talvez ele ame o podcast muito mais do que a carreira oficial dele. E isso seja o que preserva ele sadio e mentalmente melhor, né? Viajar é uma coisa para quem tem condições, uns mais, outros menos. E, de fato, existe uma lei, né, que é a Lei do Servidor Federal, e que lá traz várias regras, várias diretrizes do que pode, do que não pode. E praticamente só o professor, né, que pode ter 2 concursos, o de docência e um outro, porque a atividade do magistério é uma atividade mesmo muito nobre e específica, então o professor também ganha tão pouco, né, gente, que até a lei do servidor federal, ela entende que, eu tô rindo porque é assim mesmo, que o professor, ele tem uma situação tão miserável no Brasil, que a própria lei já diz que ele pode ter mais de um emprego. Eu tô rindo porque é muito real isso. Mas uma coisa bem interessante que nós podemos identificar é que vários podcasts, inclusive depois do Fala Glauber, né? Quando ele vem e traz a carreira de segurança no Brasil, que antes de Lula ninguém queria ser policial, né? E depois da valorização das carreiras, aumento de salário, isso tem muito do incentivo do governo federal, né? Com concurso e coisas assim. Ele monta esse podcast, ele convida pessoas, né, com grandes histórias, e vários outros agentes de segurança criaram podcast também. Muitos outros depois dele, né? Pessoas que nem eram da internet, como a galera que trabalha com ele lá no Glauber News. Um dos convidados estava falando hoje, convidados não, um dos caras que trabalham com ele, né? Estava falando que nem era de internet nem nada. Tinha 200 seguidores e hoje tem 1 milhão, depois que ele começou a frequentar o podcast do Glauber. Então, existe também uma perseguição mesmo em massa, né? Para essa galera que faz podcast, que fica rico, muito rico na internet. Recentemente expulsaram 2 policiais federais, né, jovens, e que construíram aí um grande império que tem a ver com concurso, enfim, né? Fazer marketing, que essa galera de internet, ela muito mais que faz marketing do que ensina, né? E quem é professor sabe disso, é visível, mas é uma galera que construiu uma carreira, faz muito sucesso, muito dinheiro que um professor comum jamais fará em 50 mil anos de vida. E assim, talvez essa perseguição tenha a ver com o sucesso mesmo que eles fazem, né? Até porque, gente, o Brasil é cheio de leis que não se cumprem, um judiciário que é vergonhoso, um Supremo que ninguém entende, né? Investigações que não têm fim, onde pode se matar um cachorro, 2, 3, e a polícia não sabe de nada, não viu nada, não tem imagens, depois Léo Dias traz imagens e prova que a polícia mentiu, mas aí a polícia arruma uma outra desculpa, enfim, e tudo acaba em nada. Não existe justiça para branco, não existe justiça para quem é de direita, só para quem é preto. E resumindo, né, gente, então essa perseguição toda para quem faz sucesso na internet é meio uma hipocrisia, né? E aí é muito complicado isso, porque a internet é a única democracia de verdade, que você pode ser quem você quiser, que você consegue fazer dinheiro, não precisa de diploma, não precisa de curso, nem de currículo, de nada disso. Você só precisa de ousadia, né, e de trabalho. Ter a sua coragem, ter a sua ideia e colocar em prática e ir construindo isso. Então, o cara é um sucesso e agora é que ele vai ser, né? Esse canal vai triplicar aí de tamanho, ele vai ganhar muito mais dinheiro, especialmente com estratégia de concurso, já que é o patrocinador oficial dele, né? E agora ele é o cara, então dá para fazer até comercial de cinema se ele quiser. Sensacional. E é isso, eu queria só compartilhar com vocês essa notícia porque eu achei assim bem interessante o quanto que a hipocrisia no Brasil ela existe, né? E quanto tudo nesse lugar é política, gente, pelo amor de Deus. E é isso, galera. Até a próxima.